caríssimo José Lúcio Glombe, é muito difícil ocupar essa tribuna para falar de um amigo e de um advogado com a sua estatura moral, ética e profissional. Eu ocupo essa tribuna não apenas como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná. Eu ocupo essa tribuna também em nome do presidente Cláudio Lamáquia, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do qual Vossa Excelência é conselheiro federal, do conselho que ele preside, Vossa Excelência é membro, e um dos membros mais brilhantes e independentes. Eu ocupo essa tribuna com a responsabilidade de levar a mensagem de toda a advocacia paranaense, mas também toda a advocacia brasileira. E espero conseguir chegar ao fim da minha fala. Excelentíssimo presidente Glombe, que é assim que sempre lhe referi, e com Vossa Excelência aprendi muito na advocacia, mas principalmente na Ordem dos Advogados do Brasil. É sabida a importância que os meios de transporte possuem para gerar desenvolvimento. Aqui no Paraná, senhoras e senhores, nos primórdios do século XX, o progresso dependia do correto funcionamento dos trens e, no sul do estado, da hidrovia do Rio Iguaçu, cruzando o rio deste Porto Amazonas até a cidade de União da Vitória, ou Porto União da Vitória. Com o Tratado de Limites que estabeleceu os marcos divisórios entre o Paraná e Santa Catarina, após a Guerra do Contestado, Cássio, passamos a ter duas cidades naquela região, você que tanto conhece, Porto União e União da Vitória, separadas tanto pelo rio como pela estrada de ferro. É uma ironia da história que aquilo que foi colonizado em conjunto pelos pioneiros, procurando unir esforços para promover as melhorias da comunidade, tenha sido separado por um acordo celebrado por outros homens, naturais de outras paragens, sem atentar para o seu desejo de união expresso pela população, presidente Glombe. Em atenção a este fato, é que as duas cidades passaram a ter a palavra união em seu nome. Foi ali que nasceu José Lúcio Glombe. Do lado de lá da fronteira, em Porto União, predestinado desde sempre a unir interesses, pessoas e destinos. Não é por acaso que ele se transformou em um cidadão honorário da cidade do lado de cá, União da Vitória, porque ele sempre pertenceu a ambas com a mesma intensidade. Transmudado com a família para Curitiba, na sua adolescência, radicou-se definitivamente na cidade de Curitiba e, aprovado, começou a cursar o curso de Direito na Universidade Federal do Paraná. Ainda nos tempos de faculdade, um dia encontrou sua alma gêmea em um lugar insólito para se encontrar a sua alma gêmea, um elevador. A partir de então, ele e Sueli jamais se separaram. Talvez o período mais longo que tenham passado separados foi durante o tempo em que o presidente Glombe teve, justamente na minha época de eleição, a presidência da Ordem, ter desafiado por cumprir o caminho de Santiago, Santiago de Compostela. 700 e tantos quilômetros, a pé, numa missão de peregrino, peregrino que sempre foi na advocacia e sempre será da paz. Ao chegar à Catedral de Compostela, quem poderia estar lá lhe esperando com um abraço apertado? A sua esposa,
amada. Pai de 3 filhos, avô de 5 netos, presidente Glombe, e não Lúcio, como te chamo, para mim é presidente Glombe. Construiu uma carreira impecável no direito. Começou aprendendo com uma das maiores referências nacionais do direito do trabalho, presidente Marlene, o professor João Regis Fasleben Teixeira, e depois alçou voo em seu escritório próprio e que todos nós sabemos muito bem sucedido. Sempre disposto a unir desafios, foi conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, por algumas gestões. Exercia uma inesquecível gestão à frente do Instituto dos Advogados do Paraná, quando a OAB foi buscá-lo para a sua maior missão institucional da sua vida, presidir a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná. Na Casa da Advocacia, a presidência da Ordem nunca mais foi a mesma depois de Vossa Excelência. Foi graças a Vossa Excelência que a Ordem ganhou a sua maior projeção e que eu acho que jamais ganhará igual. Quando assumiu, e Vossa Excelência como timoneiro, o movimento, a luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção através do movimento Paraná que Queremos, que denunciava os escândalos dos diários secretos e da vergonha que se praticava na Assembleia Legislativa do Paraná. Somente com a sua coragem é que a Ordem dos Advogados do Brasil poderia encarar aquela batalha, porque não são todos, não são muitos, aliás, são muito poucos que teriam a sua coragem de desafiar uma máfia instalada na Assembleia Legislativa e promover a libertação da nossa Assembleia da corrupção ali instalada. Muitos não sabem que esse senhor aqui de bigode, que eu chamo de meu amigo e que eu chamo de presidente Glombe, andava de carro blindado, correndo risco de vida, sem ganhar um tostão, porque tinha o ideal: entregar uma sociedade melhor e fazer o que cumpriu e o que jurou quando assumiu a presidência da OAB: defender a Constituição do Estado Democrático de Direito. Quis o destino que eu estivesse ao seu lado. Claro que, como muito coadjuvante que fui, mas eu vi com os meus olhos todos os dias de solidão que a presidência impõe àquele que tem coragem. E a coragem que você teve de enfrentar os poderosos quando foram lá nos aterrorizar e nos intimidar. É isso que se espera de um presidente. E por isso que eu disse, depois de Vossa Excelência, a ordem nunca mais será e foi a mesma. Eleito conselheiro federal da OAB, cumpriu o primeiro mandato com grande destaque. Cumpre o segundo da mesma forma. Mas desta vez, tenho certeza, com a indignação que foi marcada quando exerceu a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi graças a José Lúcio Glombe que a Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou contra aqueles que efetivamente praticavam corrupção, seja no governo federal, seja na Câmara, no Congresso, em qualquer lugar que seja. Foi graças a José Lúcio Glombe que a Ordem dos Advogados do Brasil
Também lá no Conselho Federal, assumiu um papel de muito maior importância no cenário federal. Falo em nome do presidente Lamaque, que tem Vossa Excelência como um dos melhores conselheiros da OAB. Como Vossa Excelência, aquele que é fundamental para que o Conselho Federal seja independente, isento, apartidário e sempre cumprindo o seu papel. De defender, como disse o doutor Bezerra, o guardião da Constituição Federal. E é isso que se espera de um conselheiro federal. E aqui, hoje, nós temos o privilégio de contar com outro grande conselheiro federal, que é exemplo e que hoje é tido como advogado dos advogados. Nesse sentido, sua capacidade de acolhimento de pleitos e de pessoas é reconhecida por todos que tiveram e têm a ventura de conviver com o cidadão José Lúcio Glombe. É um homem com a missão de fazer acontecer e, ao mesmo tempo, de conciliar, de humanizar. Às vezes, quem não conhece o Dr. Glombe não imagina o tamanho do coração desse cidadão, que é uma pessoa que tem o dom de fazer o bem, de aproximar as pessoas, de fazer com que elas façam o seu melhor, apenas porque estão ao seu lado. Advogado José Lúcio Glombe sabe como ninguém estreitar os laços e alargar horizontes. Portanto, em nome de toda a advocacia paranaense e brasileira, com 1.100.000 advogados, cumprimento e agradeço muito a oportunidade de dizer, em nome de todos nós, muito obrigado.